E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo de Sacramento RPG. E hoje a gente vai falar aí sobre a penúltima sessão, lembrando a próxima sessão é a última. Foi uma sessão assim que digamos que teve a enrolação, uma parte interessante, mas assim meio que sem contexto para acontecer, e um final bastante épico. Então, vamos falar sobre a sessão onde finalmente nós encontramos o Nero e tivemos a tão sonhada batalha com ele. Ao início, a gente ouve uma história sobre uma máscara de couro, uma contaminação que estava acontecendo na cidade, um porco morto, um lobo machucado e um garoto que tenta ajudar esse lobo, mas ajudar entre aspas, ele estava matando o lobo. É a história dos irmãos, mas não sabemos exatamente se aquele irmão poderia ser o pesadelo ou algo do tipo, pela forma que falaram sobre uma máscara de couro. Parecia algo também ligado à peste negra, né? Mas não sei se segundo as datas isso realmente bate. Na verdade, eu tenho quase certeza que as datas não batem. Mas a história poderia se tratar de um passado, de algo há muito tempo atrás. Não dá para entender muito bem o que foi essa história inicial. Mas, voltando ao mundo real, eles descobrem que o zóio de gato foi levado pelo Nero e eles estão em Passiguara. Na cidade está o caos. Um homem com uma metralhadora dispara em várias pessoas da cidade, fica disparando nas casas e tal. E outros, mais ou menos 40 homens que estavam com Nero, estão espalhados pela cidade, desferindo, matando as pessoas, ameaçando outras. E o foco dos personagens, primariamente, é salvar todos que eles consigam. Então, eles começam a brigar, vão no bar e ajudam o Miltinho e o Tião. Eles lutam contra algumas pessoas que estão por lá. A Cristina também entra em um tiroteio com pessoas em outro estabelecimento. E aí eles passam tanto pela escola, onde encontram uma criança morta, a loja de música, onde encontram um homem mexicano morto, e vários outros locais que eles também passam, como a vendedora de bolo, que também estava morta. O Gaspar até chega também a pegar a metralhadora uma hora e matar 8 homens com os seus tiros. E o Horácio, ele saiu dessa batalha um pouquinho ruim, com 2 de vida, né? Muito ruim no caso, e o Golias com 3. Então, sobre essa parte, é a parte que eu chamei assim, meio que tipo assim, foi interessante encontrar pessoas que o Horácio conhecia na cidade. Ele explicou muito bem, mas digamos assim, a gente não puxou tanto uma emoção porque a gente não conhecia as pessoas dessa cidade antes de. Tipo, fora o Miltinho e o Tião, a gente não conhecia mais ninguém. É tipo, digamos assim, no Segredo na Floresta, quando eles chegam na cidade da floresta, né? E eles meio que vão por todo o local ali, mas e conhecem todo mundo, o ferreiro e tal. E no final da temporada, para quem não viu, né, acontece coisas e você se choca com tudo que aconteceu, porque eram pessoas que você conhecia, pessoas que vocês ficaram próximas. Já aqui em Passiguara a gente não era próximo dessas pessoas, então por mais que a narração fosse boa, a ponto de eu, digamos assim, entrar na mesa pra entender, caraca, mano, o cara tocava música com Horácio há muito tempo. Não foi coisas muito grandes, foi mais tiroteio como a gente sempre viu. Como eu disse, desde a sessão da luta contra o Kizar, nenhum tiroteio me surpreendeu mais. Então, foi só tiroteio pra mim, na minha visão, foi só uma sessão ali nessa parte de tiroteio. Então eles se dirigem à fazenda do Horácio, onde encontram o Nero e o Zóio de Gato. O Zóio de Gato está amarrado e caído no chão, e Nero está com a arma nele. Depois de muito pensar, o Horácio decide que é melhor eles confrontarem o Nero, tipo, ele mesmo ir lá conversar com o Nero, para depois ir numa luta de pistoleiros. E o Nero explica algumas coisas. E aí é uma parte da sessão que eu não gostei tanto. Primeiro, o Nero tá só falando sobre pessoas ricas e tal, pessoas ricas. Eles não conheceram nenhuma pessoa rica que fosse do bem e coisas do tipo. Ok, aquela coisa de sempre de um vilão que, digamos assim, acha, pô, não, os ricos são todos do mal e tal. E você olha pra ele e fala, cara, tu é igual, sabe? Tu virou a mesma coisa que tu
fica falando aí que quer lutar contra. Então, você também é ruim, né? Também é do mal. Então, vem esse papo, e depois vem o papo que eu achei que seria a explicação de por que o Nero tá aí. Por que o Nero tá aí se ele dá uma oferta pra galera. Ele dá uma oferta pra galera, mas antes, só indo na ordem. Mas aí eu fiquei muito em dúvida de por que o Nero tá fazendo isso. Por que o Nero tá indo atrás deles? O Zóio de Gato, beleza, quer matar o Nero. Mas por que ele veio até a fazenda do Horácio pra matar a galera de lá? Ele quer o pagamento antigo do Horácio. E ele entrou numa coisa que eu achei que seria digamos assim, a desculpa de por que ele tá fazendo isso. Ele fala que a Leviana, que está morta, né? Eles falam isso pra ele. Ele fala, eu esperava por isso. Contratou o Nero para fazer várias coisas ali, de raptar pessoas de outras nações, de outras culturas, né? De outras etnias, e levar até aquele local da prisão, né? Não sei se ele diretamente ia até a prisão, mas ele dava essa galera para Leviana, e a Leviana possivelmente levava pro local. Então, eu até achei que fosse um papo de tipo assim, pô, vocês mataram a galera de Sacramento e eu perdi meu emprego e era um dinheirão, porque ele fala que valeu um dinheirão, mas ele nem termina a conversa, porque o Horácio começa a falar mais um pouco, só que nem faz sentido ele ter vindo aí por causa disso, por causa que ele não sabia nem que a Leviana estava morta, então nem é tão na cara assim, digamos assim, que foi por isso que ele veio. Aí o Nero também conta um pouco da história do Zóio de Gato. Ele fala porque ele traiu o Zóio de Gato. E ele fala que ele traiu o Zóio de Gato e um mexicano. Ele deu o Zóio de Gato e o mexicano para Abel, o bispo, em troca de dinheiro. E porque ele tava com muita fome e ele acabou fazendo isso. Também não faz tanto sentido, porque nessa época o Nero e o Zóio já eram uma gangue e tal. Eles já tinham possivelmente dinheiro, ou pelo menos já saberiam assaltar o suficiente para conseguir dinheiro. Mas ok. E o Nero oferece uma coisa: ele contaria quem é o pesadelo, eles iriam juntos acabar com o pesadelo. Em troca, ele queria sair vivo. Foi um papo que eu também não entendi. Porque o Nero vem pra aí, faz um caos na cidade do cara, amarra um amigo do cara, para no final pedir, vamos fazer o seguinte, vamos nos aliar, e aí sai todo mundo vivo? Ele poderia ter mandado uma carta, ele poderia ter conversado com essa galera, ele poderia ter feito várias outras coisas, ele poderia ter amarrado o Zóio de Gato e falado, vamos fazer um trato, um acordo. Se você trair o acordo, você é um safado. Eu entrego o Zóio de Gato pra vocês e a gente busca eles. Depois a gente resolve nosso papo. Então, o que poderia ser? Eles iriam lutar, né, nos últimos episódios, ter tanto uma luta que poderia até, quem sabe, redimir o Nero, ou o Nero acabar morrendo numa luta final, ou a gente encerrar o RPG com o Nero olhando para o Horácio ou para o Zóio de Gato. Não sei quem mais quer se vingar do Zero, né? Se seria mais o Zóio ou mais o Horácio. E meio que finalizar o RPG com os dois se atirando ou algo do tipo. Poderia até deixar em aberto ou realmente terminar tudo. Então, ele meio que oferece isso e eu fico, cara, teria muitas formas de ele fazer isso. Não me convenceu, digamos assim, a desculpa do Nero de por que ele fez tudo isso para chamar a atenção deles, porque ele quer sair vivo. Teria outras formas de resolver isso. Depois o Zóio fala uma coisa, mas vamos seguir na ordem. Começa então o tiroteio, porque o Horácio não quer fazer isso, não quer concordar em deixar o Nero vivo. Então o Nero joga sua mão e tira um par de 6. E depois de trocar um pouco as suas cartas, o Horácio tira um par de 5 e acaba tomando um tiro do Nero. Ele morreria, mas ele tem uma habilidade que faz com que quando ele fosse morrer, ele volte com 3 de vida, se eu não me engano. Mas ele perdeu permanentemente vida. Então, a Cristina, o Gaspar e o Golias chegam para ajudar. Eles caminham todo em direção ao Nero. O Gaspar toma um tiro pelo Golias, que com certeza morreria se recebesse aquele tiro. Então veio com aquela coisa que o Golias sempre promete: não, foi entrar uma bala por vocês. E o Gaspar entrou antes na frente dos tiros. Mas aí o Golias dá-lhe bala no Nero. O Nero se machuca um pouco. Depois vem a Cristina, como sempre, que nessa sessão acabou com várias pessoas.
Pá, 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 pá. 4 tiros disparados contra o Nero, que cai morto no chão. Então o Zóio conversa com eles e dá uma informação que mesmo assim não me convence. Ele fala: o Nero sabia que eles, né, no caso nós, iríamos atrás dele e só fez isso para conseguir viver. Ou seja, seria meio que o Nero tava com medo, porque ele falava: caraca, o Zóio tá vindo atrás de mim, essa galera que tá matando todo mundo em Sacramento vai vir atrás de mim. Eu preciso convencer essa galera a não me matar, não matar, por causa que eu não quero morrer. Mas mesmo assim, ele poderia ter vindo de outra forma, ele podia ter feito outras coisas. Realmente, eu não curti muito a forma que aconteceu aí a morte final, a briga e tal do Nero. Eu gostei, mas a desculpa não foi boa. A desculpa para isso tudo acontecer como aconteceu não foi legal. E a Cristina, então, eu vejo que ela termina meio que essa sessão falando um pouco sobre o que ela tá procurando, né? Ela fala que vim procurando alguma coisa e tal. E eu fico extremamente triste que o único personagem não desenvolvido é a Cristina. A Cristina é legal, ela matou várias pessoas, né? A maioria da galera gosta da Cristina só porque ela atirou e matou muitas pessoas. Mas realmente a Cristina é o personagem menos desenvolvido do RPG, por mais que seja uma que conversa com NPCs mais corriqueiramente. Por causa que realmente não sabemos nada da história dela e não sei se veremos algo sobre a história dela. Existe uma chance de que a Cristina esteja procurando seu pai. Pelo menos na minha mente eu penso um pouco disso. Não entendi muito bem o que ela tá atrás, mas eu pensei que poderia ser isso. E quem sabe o pai dela é quem ela menos espera. Alguém de Sacramento, quem sabe. E isso poderia ser resolvido na sessão final. Mas em si, pode ser que ou Cristina termine com uma história totalmente aberta, ou que ela tenha que se finalizar de forma bem corrida na última sessão. Mas antes de anunciar que a próxima sessão vai ser a final, a gente recebe uma pequena chamada. A Cristina acorda e vê ao longe o que parecia ser uma pessoa se aproximando, mas na verdade era um cavalo. Todos se afastam, achando aparentemente que poderia ter bombas ou dinamites ou qualquer coisa do tipo lá, mas na verdade não é isso. Tinha uma cabeça, a cabeça da Bernadette pendurada no cavalo. Bernadette é aquela que ajudou eles há um tempo atrás, aquela que eles meio que tinham ajudado a ela prosseguir um pouco mais com sua vida depois de ter perdido seu marido. E lá tinha uma carta. Uma carta bem enfeitada e decorada, e quando eu vi isso eu já fiquei meio. Hum, decorada? Uma carta bonita? Como é possível? Isso não tá meio que na cara de uma coisa que o Pesadelo faria. E eles chamam eles até Sacramento, falam que eles vão poder caminhar de boa na rua e tal, e termina com assinado Czar. Então sim, o Kizar sobreviveu, se fortaleceu e agora vai acabar com isso tudo. Eu espero que ou o Pesadelo seja citado como uma pessoa que já morreu, ou o Pesadelo fique para outra temporada, ou que não existisse Pesadelo. Realmente, o Kizar foi mostrado como uma figura central do RPG. Ele era quem reunia todos os outros sagrados. Ele é quem comandava a sede dos sagrados. Ele estava ao meio da única imagem que nós tínhamos com todos os sagrados juntos. Xar era o chefe o tempo inteiro. Então, nada mais nada menos do que terminar o RPG com ele mostrando o seu poder. Lógico, também tem outra coisa que pode acontecer, que é o Pesadelo chegar, matar o Kizar e falar: hahaha, eu que mando nisso, na verdade, o Kizar era só um merdinha qualquer, e agora eu vou acabar com vocês. Mas estou empolgado, por causa que eu gosto do Kizar, eu achei legal a chamadinha de quando ele chegou e os trovões, então tomara que seja uma sessão interessante. Tomara que seja legal. Tomara que o RPG finalize legal. Como eu já disse, depois da próxima análise, nós ainda teremos alguns outros vídeos sobre Sacramento. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.